Olá, eu sou o Padre Celso Nogueira, vim falar para você sobre a questão da existência de Deus. Se você entrou nesse portal, você é uma pessoa que não acredita em Deus, ou que tem dúvidas sobre a existência de Deus, ou que quer aprender um pouco mais sobre essa questão. Então, nós vamos falar sobre ela agora. A Igreja ensina que a fé é a crença firme, a convicção numa série de verdades, não pela evidência intrínseca dessas verdades, mas pelo fato de que foi Deus que revelou. Então vem uma pergunta, a própria existência de Deus faz parte dessas verdades? Se ela faz parte dessas verdades, fica um pouco estranho, porque aí você diz, eu acredito em tudo que Deus revelou. Ah, mas como você acredita? Eu acredito porque Deus existe. E onde é que, por que você acredita que Deus existe? Eu acredito que Deus existe porque Ele falou, porque Ele me revelou. Então é uma espécie de círculo. Para romper com esse círculo, a Igreja também faz a seguinte afirmação, que a existência de Deus ela pode ser provada pela razão, usando a razão. Não somente pela fé, mas pela razão. Inclusive, é possível prescindir totalmente da fé e chegar à convicção da existência de Deus usando só a razão, sem a fé. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como a gente sabe, todas as culturas, todas as civilizações tiveram religião. Você encontrou culturas, povos que não tinham arte, que não tinham grande organização política, que não tinham grande noção de economia, de propriedade, mas você nunca encontra povos que não têm religião. A religião ela surgiu junto com o ser humano na Terra, é uma das características mais próprias da presença do homem no mundo. Então, tendo isso em conta, a gente pergunta de onde veio o ateísmo que a gente conhece hoje? Apesar de que o ateísmo ainda é a posição de uma minoria, mas é uma posição que cresce, que tem crescido. A gente se pergunta qual seria a origem mais recente dela, porque também houve o ateísmo na época antiga, na época dos gregos, dos romanos. Mas o ateísmo moderno ele não é ligado de uma forma intrínseca, de uma forma direta com esse ateísmo antigo. O ateísmo moderno ele surge principalmente de fatos que aconteceram na história da Europa. E o fato mais determinante para o surgimento do ateísmo, a gente pode dizer que tenha sido as guerras de religião. As guerras de religião não só foram guerras sangrentas, guerras terríveis, como elas serviram como uma espécie de escândalo. Durante toda a Idade Média tinha acontecido aquele regime da cristandade, aquele ideal da cristandade, reunir todos os povos segundo um mesmo projeto de vida, um projeto que era ligado à religião. E quando houve a divisão dentro do cristianismo, a divisão entre católicos e protestantes, essa divisão ela teve consequências políticas, e a consequência política mais grave delas foi a guerra, justamente. Muita gente morreu em nome da divisão religiosa. Qual foi o resultado disso? O resultado
foi que os pensadores, os filósofos, chegaram à seguinte conclusão: a gente não pode mais ter um projeto de mundo unido em torno da religião. Nós temos que buscar um outro ponto firme, um outro princípio que vincule todos os povos. Na mesma época que as guerras de religião aconteciam, um pouquinho mais tarde, houve um grande desenvolvimento na ciência, desenvolvimento na matemática, desenvolvimento na física. Então, os pensadores, de olho nesses resultados, que eram resultados universais, que eram resultados definitivos das ciências, eles começam a pensar se o vínculo que deva reunir os homens deva continuar sendo a fé ou a razão. E justamente essa razão que surge da matemática, da física, a razão mecânica, aquilo que o pensador Pascal chamava de o espírito de geometria, a razão que nasceu com Descartes, a razão que nasceu daquelas ideias claras e distintas propostas por Descartes. Ele dizia que a filosofia podia levar a enganos, as religiões podiam chegar a discussões sem fim, mas a matemática, a geometria davam resultados que eram indiscutíveis. Então, os pensadores começam a refletir se essa não deveria ser justamente o ponto, se esse não deveria ser o ponto de união. Se a razão, e justamente essa razão mecânica, essa razão que é chamada também a razão moderna, porque surgiu na época moderna, se ela não devia ser o ponto que unisse todos os homens. Justamente por isso, por esse projeto, a fé começou a ser desacreditada de alguma maneira. A gente tem pensadores como Kant, por exemplo, que desacreditam qualquer tipo de raciocínio filosófico que leve à existência de Deus, de uma forma teórica, porque falar da existência de Deus segundo a razão é falar da causa de todas as coisas. E a causa, para Kant, justamente era uma categoria que só existia na nossa mente, não existia no mundo. Então ela pode ser aplicada para coisas que existem, para coisas concretas, coisas que podem ser experimentadas e medidas pela ciência, mas ela já não pode ser aplicada para coisas que vão além do que se pode experimentar, e esse seria o caso de Deus. Um pouquinho mais tarde, junto desse positivismo científico, desse exclusivismo da ciência experimental como fonte de conhecimento, surgiram também os chamados mestres da suspeita. Entre eles a gente pode citar Freud, que falava sobre Deus como uma projeção da figura do pai, uma projeção inconsciente da figura do pai, que mantinha os homens numa espécie de infância psicológica. Então, era necessário matar o pai para chegar à verdadeira maturidade. Também a mesma coisa um pouco pensava Marx. Marx, toda a ideia de Deus que ele trabalha é tirada de um outro filósofo chamado Feuerbach. Feuerbach, ele considerava aquela teologia protestante de que para engrandecer a Deus é preciso esmagar o ser humano, é preciso diminuir, humilhar o ser humano. E Feuerbach dizia, não, na verdade, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que diminuir a Deus, eliminar a Deus para poder engrandecer o homem. Porque é o homem
que é realmente onisciente, onipresente. O homem tem todas as características de Deus. Deus é uma projeção do homem, mas uma projeção que aliena o homem. Então, para que o homem possa tomar posse de novo dessas suas características, dessas suas qualidades, ele precisa se desfazer da ideia de Deus. Depois tem Darwin, o darwinismo. Darwin não era ateu, mas o darwinismo como ideologia se tornou uma ideologia ateia, porque universalizou a ideia da seleção natural como um princípio que organiza o universo inteiro. Então, esse darwinismo ideológico, ele chega à conclusão de que o mundo só precisa do princípio da evolução, dos princípios evolutivos. Ele não precisa de um outro princípio, ele se auto-organiza, e dentro de um mundo auto-organizado, de um mundo que surge por si mesmo, não existe espaço para Deus, não existe espaço para um Criador. Todos esses desenvolvimentos da ciência levaram a um estado de euforia e a um estado de crença ingênua na ciência. No final do século XIX, os homens pensavam que podiam prescindir totalmente de qualquer princípio espiritual e pensavam que a ciência, que a razão e a razão científica iam ser as grandes fontes do bem-estar da humanidade, do progresso, do futuro, que o homem liberto das amarras da religião, guiado por essa razão moderna, por essa razão mecânica, científica, ele poderia chegar ao progresso que ele sempre tinha querido instaurar no mundo e nunca tinha conseguido. Era um pensamento ingênuo, pensamento de que a ciência ia poder resolver todos os problemas e ia responder todas as perguntas da humanidade. Dentro desse ateísmo eufórico do cientificismo do século XIX, houve uma única voz que discordava, que era a voz de Nietzsche, outro ateu famoso. Nietzsche dizia: Deus morreu, Deus foi assassinado na consciência da Europa. E esse assassinato de Deus, ele só pode dar origem a uma coisa, ao caos, à barbárie, à destruição da civilização. Então, enquanto todos festejavam, pensavam que essa era sem Deus ia trazer o progresso da humanidade, Nietzsche parecia ser consciente de que ela ia, na verdade, supor uma grande desgraça para a nossa civilização. Nietzsche foi uma espécie de voz precursora de toda a crise que ia acontecer nesse pensamento ingênuo, nessa esperança ingênua na ciência e na tecnologia. Toda essa ideologia foi colocada em crise, primeiro no campo teórico, por uma coisa que a gente chama de crise dos paradigmas, aquela física de Newton sobre a qual Kant se baseou para falar das suas, para destruir a metafísica antiga, as provas antigas da existência de Deus. Essa física newtoniana entrou em crise através da teoria da relatividade de Einstein. Outras teorias físicas colocaram em xeque a onipotência da ciência, como, por exemplo, o princípio de indeterminação de Heisenberg, que é o princípio que inaugurou a física quântica. No campo da matemática,
os teoremas de Gödel demonstraram que não pode existir um sistema completo matemático que seja indestrutível e ao mesmo tempo seja coerente, tenha uma total coerência interna. Todas essas teorias, elas anteciparam algo que ia começar a acontecer na história, e na história aconteceu uma grande falência desse projeto da modernidade, de um mundo em perfeita paz e harmonia guiado só pela razão. Uma das primeiras coisas que fez cair esse projeto, que colocou esse projeto numa tremenda crise, foi a tecnologia. A tecnologia começou a ser usada para a guerra e não simplesmente para promover o progresso dos homens. Depois, no campo das ciências sociais, tinha havido essa esperança nas engenharias sociais. O darwinismo, a ideia da lei do mais forte como princípio que guia a natureza, ele foi transformado numa ética, foi aplicado para o ser humano. E como se estruturou o discurso darwinista como ética, ele se estruturou basicamente como o racismo. Quer dizer, no mundo existem povos que foram capazes de progresso, que foram capazes de civilização e outros não. E isso quer dizer que alguns povos são mais aptos que outros. Então, para seguir o princípio da seleção natural, a gente deve promover os povos mais fortes, os povos que têm o maior progresso, e deve promover também a eliminação dos povos, das etnias que mostram menor progresso. O racismo moderno, ele é diretamente dependente do darwinismo. E ele teve uma encarnação concreta no nazismo. O nazismo justamente foi essa ideologia da raça superior que se afirma eliminando as outras raças. Por outro lado, houve o projeto tirado da filosofia idealista, filosofia que nasceu com Kant, depois se reafirmou e chegou ao seu ápice com Hegel. Marx tinha tomado o idealismo do Hegel e fundiu esse idealismo com a filosofia materialista e criou o materialismo dialético. O marxismo se transformou num projeto político concreto, que foi o projeto comunista, socialista, comunista, que teve os resultados catastróficos que todos nós conhecemos na história. Então, houve a falência desses projetos de criar uma nova humanidade, de criar uma nova civilização guiada somente pela razão humana. Chegando ao fim desse processo, a gente tem uma coisa chamada a pós-modernidade, da qual nós vamos falar no próximo vídeo.